Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. 60 anos após o golpe, crimes da ditadura militar seguem impunes. Texto da redação do Jornal A Verdade, para a edição 288 da versão impressa. No dia 1º de abril de 1964, generais fascistas apoiados por uma esquadra de navios de guerra estadunidenses destituíram o presidente João Goulart e tomaram o poder. Após isso, impuseram ao país 21 anos de torturas, assassinatos, genocídio e ataque aos direitos dos trabalhadores. Ninguém podia votar para presidente, governador ou prefeito. Partidos políticos foram fechados, jornais censurados, trabalhadores demitidos ou presos simplesmente por fazerem greve por melhores salários. Comunistas revolucionários e patriotas foram presos, torturados e assassinados. Ainda assim, com tantos crimes, até hoje, o Estado brasileiro não adotou nenhuma atitude concreta para punir os criminosos fascistas, fossem militares ou civis. Há 10 anos, a Comissão Nacional da Verdade, a CNV, apresentou 29 recomendações que deveriam se constituir como políticas públicas para assegurar o direito por memória e verdade em relação às vítimas da ditadura. O atual governo do PT, no entanto, mesmo após 1 ano e 3 meses de ter tomado posse, ainda não reorganizou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, criada em 1995 e extinta por Bolsonaro alguns dias antes de Lula tomar posse. Pior foi a postura do presidente Lula em 2 momentos recentes. Primeiro, em entrevista à Rede TV, ele afirmou que, abre aspas, nós não podemos remoer o passado, fecha aspas, e que ele está mais preocupado com o futuro do Brasil, lavando as mãos em relação à impunidade dos crimes da ditadura. Depois, ele ordenou que os órgãos do governo federal se abstenham de realizar qualquer ato que critique a ditadura no contexto dos 60 anos do golpe de 1964. Essa medida foi combinada com o alto comando das Forças Armadas e com o ministro da Defesa, o reacionário José Múcio, amigo de Bolsonaro. Ora, o povo brasileiro foi submetido a 21 anos de tirania, que inspirou e orientou o governo do fascista Bolsonaro por 4 anos e que levou à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Fica então a pergunta: por que tanta covardia e conciliação com generais fascistas? Revolta entre vítimas da ditadura e familiares. A Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, que reúne dezenas de entidades e militantes dos direitos humanos, lançou uma nota sobre a declaração de Lula na TV. Abre aspas. Repudiar veementemente o golpe é uma forma de reafirmar o compromisso de punir os golpes, também do presidente e eventuais tentativas futuras. Falar sobre 1964 é falar sobre os projetos autoritários e elitistas da sociedade, que continuam ameaçando a possibilidade do Brasil se afirmar como um país soberano capaz de produzir desenvolvimento econômico e socioambiental com a inclusão e democracia. É, portanto, falar sobre o futuro, fecha aspas, diz a nota divulgada pela entidade. Léo Alves, que é neto de um desaparecido político, o Mário Alves de Souza Vieira, que foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR, afirmou que os parentes insistirão com o governo pela volta da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e que recebeu com profunda indignação a declaração do Lula. Abre aspas. Estamos organizados em dezenas de entidades de direitos humanos para seguir nessa luta. Nós não podemos negociar com direitos conquistados. O Lula está diminuindo a relevância histórica do que representou o golpe de 64 na véspera de completar 60 anos. Fecha aspas. Em entrevista ao ICL Notícias, Suzana Lisboa, ex-militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN, e vítima da ditadura, chamou de vergonhosa a posição do governo. Abre aspas. Queremos justiça quanto àqueles que torturaram, que vazaram os olhos,
que arrancaram cabeças, que esconderam os corpos e que nos torturam até hoje com essa dúvida. Eu sou uma das pouquíssimas que teve a sorte de achar o seu desaparecido. Eu tenho um túmulo para prantear. Centenas de familiares não têm. O Lula não sabe o que é isso. Eu estou engasgada com essa decisão. Fecha aspas. Para Paulo César Ribeiro, membro do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação do Rio de Janeiro e da TV Resistência Contemporânea, abre aspas. O governo atual é uma frente ampla, amplíssima, que tem um ministro da Defesa que é representante das direções das Forças Armadas, e não um representante das forças progressistas e democráticas frente às Forças Armadas. Fecha aspas. E afirma, durante os governos Lula e Dilma, conseguimos alguns avanços nas lutas por memória, verdade, justiça e reparação, mas ainda restam muitas reivindicações não atendidas. Ele lembra ainda que o Poder Judiciário e o Parlamento até hoje também empurram para baixo do tapete a pauta da justiça e reparação das vítimas dos crimes da ditadura, afirma Paulo César. Mobilização e poder. Apesar da decisão do governo Lula em não realizar atos de repúdio ao golpe de 1964, movimentos sociais, partidos políticos de esquerda e sindicatos mantiveram a convocação de manifestações em repúdio à ditadura militar fascista. São mobilizações como estas a única alternativa que dará condições para que a pauta de memória, verdade, justiça e reparação seja de fato efetivada no país. O maior exemplo é a própria revogação da Lei de Segurança Nacional. O fim dessa lei, que era uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, só foi cumprida enquanto o país vivia mobilizações que levavam milhões de pessoas nas ruas contra o fascista Bolsonaro em 2021. Essa avaliação também é reforçada por Paulo César Ribeiro. Para ele, é necessário que os movimentos populares e organizações de esquerda retomem as mobilizações sobre a pauta. Ele relembra ainda que o país não passou por uma justiça de transição, como na Argentina, onde os militares foram presos e condenados pelos crimes cometidos na ditadura argentina, afirma Paulo César. A luta por justiça pela abertura dos arquivos da ditadura, mais que uma pauta sobre o passado, é o enfrentamento do presente e do futuro. O fato de o país não ter acertado as contas com o passado ditatorial é um dos fatores que dá condições a fascistas como Bolsonaro surgirem e tentarem novos golpes militares no país. O P denuncia a impunidade de Bolsonaro e generais. A divulgação das investigações sobre a ameaça de um golpe fascista confirma que Bolsonaro e os generais não organizaram apenas as invasões e depredações dos prédios dos três poderes em Brasília, promovidas por bandidos fascistas em 8 de janeiro de 2023. O plano golpista era acabar com o direito do povo brasileiro de eleger o presidente, desrespeitar a vontade popular demonstrada nas urnas e colocar o poder nas mãos dos generais, almirantes e brigadeiros, ou seja, implantar uma nova ditadura militar no Brasil. As Forças Armadas já realizaram vários golpes militares, sempre em favor das classes ricas. O mais sangrento de todos foi o golpe de 1º de abril de 1964. Graças à resistência do povo e ao heroísmo de centenas de brasileiras e brasileiros, aquele regime teve fim. A tentativa de golpe de 8 de janeiro fracassou principalmente porque o povo saiu às ruas no dia seguinte para defender a punição dos golpistas e de seus cúmplices. Mas passado mais de um ano, os generais e outros militares envolvidos, o ex-presidente e o seu círculo próximo, os empresários que financiaram o golpe e os políticos do centrão que o apoiaram, seguem sem nenhuma punição. Essa impunidade é uma ameaça real às liberdades democráticas e à própria democracia em nosso país. Significa que tudo pode se repetir, afinal os criminosos estão soltos, muitos inclusive ocupando cargos estratégicos. Nenhum torturador do período da ditadura militar foi condenado pelos seus crimes. Os golpistas de 8 de janeiro foram os mesmos responsáveis pelo genocídio contra o povo brasileiro durante a pandemia de Covid-19 e também pelo extermínio do povo Yanomami no norte do país. O governo passado também retirou direitos
e entregou parte do patrimônio público para os grandes capitalistas e aumentou a miséria. Vamos lutar pela punição de todos os golpistas e torturadores de ontem e de hoje. Não aceitaremos nenhuma anistia para assassinos corruptos e torturadores. Defendemos a punição para os mandantes e financiadores, o confisco de seus bens, principalmente os que são resultados da corrupção. Texto do Diretório Nacional da Unidade Popular, março de 2024. Você ouviu uma matéria da edição 281 do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui e não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.